Por falar nesses efeitos climáticos, as cidades do Rio de Janeiro e Florianópolis podem registrar um recorde quando a gente olha para as temperaturas, o que a gente viu acontecendo e também no fechamento do carnaval. A previsão era que a capital fluminense batesse os 40 graus hoje. Até então, essa marca mais alta para esse ano era de 39,5, que aconteceu no dia 17 de janeiro. Para a capital gaúcha, a previsão indicava máxima de 35 graus. O recorde anterior era de 34,7 graus. Também havia um alerta para o calor intenso em São Paulo. A temperatura estimada para a capital paulista era de 34 graus, perto ali de 34,3 graus, marcados no dia 8 e 9 de janeiro. As informações são do Clima Tempo. Segundo o Serviço de Meteorologia, o calor ele vai ser aliviado com a passagem, claro, de uma frente fria pelo sul do Brasil, já nos próximos dias. O fenômeno deve levar essa chuva forte e também diminuir as temperaturas também no sudeste amanhã e já na quinta-feira. As altas temperaturas, a gente vem falando como o nosso corpo sente tudo isso e pode também trazer riscos que são muito significativos, principalmente para as pessoas que estão ali direto no contato com o sol na cabeça. Para saber o que fazer nesse momento e como o nosso corpo se comporta, eu vou conversar com o médico cardiologista Yuri Brasil. Doutor, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui para falar desse calorão que a gente está passando e como o nosso corpo reage a tudo isso. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Rafael. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Doutor, quando a gente olha para a exposição que vimos nesses últimos dias, e era muito comum, mostramos aqui inclusive na programação, as pessoas passando mal, a aglomeração era muito constante, eram horas e horas ali debaixo do sol. E quando a gente vai entender como o nosso corpo funciona, porque é muito comum algumas pessoas suportando esse período todo e outras sentindo de maneira muito diferente. Qual é o efeito quando a gente olha para esse calor em excesso e essa sensação térmica? Como isso afeta o nosso corpo? Qual é a reação realmente que acontece dentro de cada um de nós? Exatamente. Do ponto de vista do coração, né, ou do aparelho cardiovascular, acontece uma série de alterações fisiopatológicas que nós dizemos. A principal dela é que no calor, principalmente quando a temperatura passa ali da casa dos 30 ou 32 graus Celsius, nós podemos desidratar mais facilmente, né? Então, se nós desidratamos, nós perdemos líquido, inevitavelmente nós acabamos aumentando a chance de formar coágulo nos nossos vasos. Então, aumenta o estado de coagulabilidade e tem mais chances. Se for aumentar a coagulação e formar um trombo em uma artéria que irriga o cérebro, nós podemos ter um AVC. Se for uma artéria que irriga o próprio coração, nós podemos ter um infarto. Então, daí vem a importância de se manter hidratado nesses dias de extremo calor, como nós temos vivido atualmente. Quando nós olhamos para um caso muito grave, né, a circunstância que o senhor disse, um AVC e também o nosso coração sofrendo o impacto disso, é um processo que o calor, ele prejudica e pode facilitar esse fator, mas também em uma pessoa que já tinha uma predisposição ou então doenças que facilitavam esse processo, para uma pessoa que vive digamos, um rito que seja saudável e que não tenha nenhum comprometimento, um episódio como esse, ele é mais difícil de acontecer ou existem outros fatores que eles vão balizar isso de outra maneira? Não, exatamente. Isso é mais possível, né, num paciente que ele já tem uma doença cardiovascular pré-estabelecida, portador de algum tipo de arritmia cardíaca, ou já operou o coração, ou possui o que a gente chama de doença aterosclerótica do coração, que é o entupimento dos vasos. Nesse grupo de pacientes, a chance de ter um evento cardiovascular maior, como um infarto ou AVC, realmente ele é maior. Lembrando também que nos indivíduos acima dos 50, 60 anos também a incidência de doença cardíaca é maior, então nós temos mais chance de ocorrer. Mas nada impede que um paciente também previamente rígido possa ter algum tipo de evento agudo, né? E muitas vezes também, Rafael, a doença cardíaca ela é silenciosa, né? Então o paciente ele pode até ter uma doença cardiovascular e não saber que tem, não está fazendo o tratamento adequado, se expõe aí nesses dias de calor, carnaval, né? Acaba consumindo bebida alcoólica, desidrata e daí sim aumenta mais o risco de ter algum tipo de evento cardíaco agudo. Eu vi uma informação que me chamou muito a atenção, que é exatamente como o nosso corpo funciona em uma temperatura que é muito mais elevada, passando dos 32 graus, em relação ao uso de medicamento. Quando nós temos esse processo, olhando também para o nosso coração, o uso desse medicamento e também o efeito que ele tem pode ser comprometido quando a gente olha para essa exposição. Por exemplo, tomei um remédio que eu tomo porque faço um tratamento específico. Esse ato, o funcionamento dele pode mudar o nosso corpo se estamos expostos a uma temperatura que é muito alta? Sim, pode acontecer.
principalmente se o paciente ele não tiver hidratado na maneira correta, né? E também é interessante salientar que nos dias de calor, o nosso corpo faz o que a gente chama de vasodilatação. Então, principalmente as nossas artérias, elas se dilatam e esse fenômeno leva à queda de pressão arterial. Então, isso pode levar, inclusive, a desmaio, escurecimento da visão, vômito, sudorese, importante, né? E se o paciente ele toma alguma medicação, no fato de acontecer isso, ele pode não estar exposto à medicação corretamente. Se ele ingeriu e eventualmente tiver êmese, pode acontecer, né, tiver vômito. Então é importante que o paciente sempre se manter hidratado, principalmente se faz uso de medicações de uso contínuo. Inclusive, se o paciente tem alguma comorbidade crônica, como pressão arterial elevada, diabetes ou colesterol elevado, não deixe de tomar as medicações, mesmo em dias de calor, ou então se fez algum consumo de bebida alcoólica, continue usando sua medicação, porque é um mito que o dia que ele vai tomar uma cerveja ou algum tipo de bebida alcoólica, ele não toma medicação. Isso é errado e pode levar a eventos catastróficos. Doutor, quando a gente vê, infelizmente, uma pessoa passando mal, seja no carnaval, ou então no evento, no show, como nós vimos no Rio de Janeiro, envolvendo aquele caso da cantora Taylor Swift, onde a temperatura era muito alta, as pessoas estavam sofrendo ali bastante. Quando a gente olha um fato extremo, uma pessoa sofrendo de um mal súbito, claro, olhando para essas circunstâncias, é possível, antes de chegar num episódio que é extremo, como num desmaio, ou então perder a consciência, alguns sinais que o nosso corpo ele já vai apresentando até ali, para que essa pessoa saia desse lugar, comece a reconhecer esses sintomas e evite um desmaio ou então uma situação que é ainda mais grave? Existem características que a gente pode perceber antes de chegar nesse ponto? Existem. Como a gente disse anteriormente, o corpo da gente vai fazendo um fenômeno chamado vasodilatação. E isso leva a uma queda da pressão. Então, o paciente pode ter alguns pródromos, alguns sintomas que aparecem antes do colapso, como tontura, visão embaçada, muita sudorese, né, suar bastante, o paciente vai ficando pálido, pode levar a náusea e vômito e até mesmo ao desmaio, né, e à morte, que é a via final, como infelizmente aconteceu com a fã da Taylor Swift. Mas é importante também que tem uma grande parte dos pacientes, por volta de 50%, que eles não necessariamente têm sintomas, ou então eles não ligam muito para aquele sintoma, acham que é porque está ali naquela ocasião mesmo e não levam muito a sério. Então, como a gente está vivendo essas ondas de calor muito extremo, é importante sempre se manter elevado, procurar locais mais arejados, né, que a temperatura seja um pouco menor. Doutor, é muito comum, às vezes, quando a gente sai e vai para um lugar, vamos pegar um bloco de carnaval ou então um show, que é muito mais específico. A pessoa começa a apresentar esses sintomas, sente ali um desconforto e ela começa a tomar uma água e o pessoal, não, senta aí, toma essa água e melhora. Mas o ambiente continua sendo o mesmo. Quando é possível perceber que só a água não vai resolver? No caso onde a pessoa começou a apresentar os primeiros sinais, é preciso sair desse ambiente onde a temperatura, a sensação térmica é muito maior? Só a água pode resolver aquele problema? O que pode ser balizado nesse momento? É importante que se o paciente ele estiver sentindo algum tipo de alteração, algum tipo de sintoma, ele procure atendimento médico, né? Lá vai ter um profissional que vai ser triado, vai passar por atendimento médico também, vai ver os sinais vitais, a pressão arterial, a oxigenação sanguínea. O primeiro passo realmente é uma hidratação por via oral, pela boca mesmo. E a sua pergunta é muito bem sedimentada, porque se mesmo após a reidratação via oral o paciente mantém os sintomas ou então os seus parâmetros clínicos e hemodinâmicos, como a pressão arterial, permanecem alterados, aí sim é o momento de receber uma hidratação vigorosa na veia, endovenosa, talvez até coletar algum tipo de exame, passar por exames de imagem, mas o primeiro passo seria realmente uma hidratação por via oral. Se depois disso o paciente mantém sintoma, aí sim precisa procurar um serviço especializado para poder coletar os exames e passar por um atendimento especializado. Doutor, para a gente finalizar, eu quero só ressaltar um ponto que o senhor comentou na primeira resposta. Quando nós avaliamos uma temperatura que pode ser um pouco mais arriscada para a exposição, é acima de 32 graus, e quando a gente olha para isso, é a sensação térmica. Pode ser que o termômetro não esteja marcando aquilo ali, mas se a sensação naquele ambiente já atinge esse montante, já é um grupo de risco? Exatamente. A partir dos 32 graus, aumentam os riscos, né, dos pacientes, principalmente dos pacientes que eles já têm alguma comorbidade. Os pacientes são hipertensos, têm doença cardíaca, estão operados do coração. Esse é o parâmetro. Lembrando que é uma média, né? Muitas vezes os pacientes podem desidratar por muito menos, temperaturas menores ou até maiores. Mas o que nós vemos de uma média
geral, é ali por volta da temperatura, sensação térmica dos 32 graus. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Está com um calorão aqui em São Paulo, não só em São Paulo, mas quase do Brasil inteiro. Então, o que a gente pode ali, pelo menos até esse momento, fazer orientação para que as pessoas se cuidem e que fiquem atentas, vale muito a pena. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço, uma excelente noite. Até mais.